Shalom, boa tarde, paz e graça, a paz do Senhor para quem é da paz, Shalom para quem é de Shalom. Deus abençoe vocês nessa tarde. Olá, Sheila. A paz, irmão Edemilton. Shalom, Juliana. Oi, Fallen Sky. Fallen. Deus abençoe vocês nessa tarde da terça-feira, dia 12 de maio. Meu Deus, já tá chegando na metade do ano. Não tá passando rápido, não, tá voando. O negócio tá forte. Amém. Glória a Deus. Deixa eu avisar aqui nos grupos que começamos. Chamar os irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje vai ser forte. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Deixa eu mandar aqui. Compartilhar. Para os irmãos que começamos a live. Amém? Então hoje eu quero falar sobre como o inimigo tenta acessar a nossa fraqueza e desviar a gente do nosso propósito. Você já percebeu que quando você está começando a se alinhar no que Deus quer, Deus manda gente, aí manda pessoas querer vir conversar com você para saber o que você está fazendo, quais os seus planos, o que você está pensando, como está dentro da sua casa, da sua família. Então, eu quero falar sobre esse assunto para que a gente pare de ficar falando os nossos planos para todo mundo, sendo que Satanás usa muitas vezes isso e tenta nos desviar do alinhamento com Deus. Quando a gente está se alinhando, não é para a gente ficar saindo falando para gato, cachorro, papagaio, não. Porque que muitas vezes o Senhor manda a gente ficar calado e só falar quando os planos já tiverem acontecido. Só que a gente muitas vezes não consegue segurar a nossa boca. Aí a gente fala os nossos planos. E quando a gente não fala, Satanás usa pessoas próximas de nós para vir conversar em forma de amizade. Aí a gente vai e fala o que a gente quer fazer. Pronto, era tudo isso que ele queria saber. E aí ele vai fazer de tudo para tirar você do alinhamento, para fazer com que as coisas que você quer fazer comecem a dar errado. Então a gente tem que saber muitas vezes a hora de falar e a hora de se calar. A hora de observar. A hora de ficar calado e fazer as coisas. Quando estiver pronto, a gente abre a boca. Só que uma das coisas mais difíceis da nossa vida é a gente controlar a nossa boca. Porque a gente quer sair falando para os nossos amigos. E aí Deus muitas vezes coloca uma intenção no nosso coração para a gente fazer algo. E a gente vai e fala lá para os amigos. Ó, Deus mandou eu fazer isso, vou fazer isso. E tem pessoas que não têm a malícia de nos atrapalhar. Mas tudo que o inimigo das nossas almas quer, como ele nos observa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a intenção das coisas, ele usa aquilo para tentar nos atrapalhar ou nos parar.
Ou muitas vezes nos distrair, porque ele nem precisa parar a gente, ele precisa nos distrair. Porque ele sabe que se ele distrair a gente, ele vai tirar a gente do caminho do alinhamento. Então, por isso que a gente tem que aprender muito a fazer as nossas coisas e saber o momento de se calar e não ficar abrindo a boca até para os nossos amigos. Mas falar as coisas no tempo certo, no momento certo. Porque através da nossa boca, a gente pode se alinhar mais com Deus ou a gente mesmo se desalinhar. Porque a gente não consegue segurar a nossa língua. E a gente fala demais. Eu já conheci pessoas que o casamento delas foi destruído. Por quê? Porque Satanás colocou pessoas para se aproximar, para se fazer de amigo, para saber o que a pessoa estava fazendo, como estava a casa, como estava o trabalho. Vocês já viram pessoas que chegam assim, e como é que está a sua casa? E como é que está o seu trabalho? E os seus planos? Quais são os seus planos? Como está o seu casamento? O que é que você está planejando para prosperar? Tem gente que só vem para saber o que você está planejando para fazer. Para exatamente ela colocar ali. Se for pessoa mandada por Satanás, ela vai botar ali todo tipo de empecilho, inclusive inveja. Então, muitas vezes tem pessoas que nem têm a maledicência, mas tudo que Satanás quer é saber os nossos planos. Ele só precisa saber o que é que a gente está planejando. Para ele tentar nos atrapalhar ou nos desviar do alinhamento que Deus quer com a gente. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar sobre esse assunto hoje para que a gente pare de ficar falando tudo para todo mundo. Para que a gente se alinhe com a vontade de Deus e a gente só fale quando for realmente o momento em que Deus diga, agora você pode externalizar. Teve coisas que eu já fui falar para pessoas e na hora que eu ia abrir minha boca, você disse, cala a boca. Fique calada. Tenha sabedoria. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor, para me dar sabedoria, para eu não ficar falando as coisas que não é momento. Então é isso que a gente tem que buscar hoje, a partir de hoje, mais e mais. Senhor, qual é o momento? O momento de falar, o momento de se calar. Porque nem toda pessoa que está ali é uma pessoa que quer te ajudar. Muitas vezes ela só quer saber o que você está fazendo. E as pessoas conseguem nos atrapalhar só com o pensamento delas, porque o pensamento tem força. Pensamento de inveja, pensamento de que ele quer, eu quero também. Então, a gente tem que observar mais, por isso que eu falei ontem, por isso que Deus nos deu uma boca apenas, não foi 2 bocas. Deus nos deu uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos, observar mais, ouvir mais e falar menos. Só que a gente quer falar muito mais, a gente fala muito mais do que observa e do que ouve. E aí depois as coisas dão erradas e a gente não ainda aprendeu que não é momento, talvez, de falar. É momento de seguir, olhando para o alvo. Mas falar só lá na frente, quando as coisas já estão concretizadas. Amém? Então eu quero consagrar essa live ao Senhor Jesus, para que Ele me dê sabedoria para falar desse assunto, porque esse assunto também eu estou falando para mim, tá? E o Senhor já tem me exortado muitas vezes que não é momento de falar, é momento de se calar. Eu estou querendo até fazer um jejum de silêncio, ficar em silêncio por uns 7 dias, só orando, ouvindo a voz de Deus e sem falar, para que eu possa controlar a minha língua. Porque a nossa língua é só Deus mesmo. Amém? Glória a Deus. Então, quero consagrar essa live ao Senhor Jesus e vamos avançar. Querido Espírito Santo, eu quero chamar a Tua doce presença nessa tarde, eu quero consagrar essa live, Senhor Jesus.
Eu quero te pedir que o Senhor possa abrir a nossa mentalidade espiritual para que a gente possa aprender o que o Senhor quer falar através da minha boca. Pai, nos ensina a obedecer, a ouvir mais, a falar menos, a observar mais, Senhor. O Senhor cada dia mais nos capacita, Pai. Eu sei que o Senhor pode nos capacitar, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte é estar em obediência, é tentar ouvir a Tua voz. Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que está conectada agora e as que vão assistir depois. Que o Senhor possa abrir, Pai, os rios da revelação sobre a vida delas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor não deixa nada passar, Pai, que não seja a Tua vontade. Pai, abençoe os telefones conectados, a vida de cada pessoa. Me dê capacidade e sabedoria para falar da Tua palavra, mesmo que muitas vezes eu não me sinta capaz. E me faça, Pai, uma pessoa mais humilde, menos egocêntrica, menos vaidosa com as coisas do mundo, olhando sempre para o alto, para o reino, para a Tua palavra e para a Tua verdade. Que o Senhor possa tirar, arrancar tudo de mim, dos meus irmãos aqui. Toda vaidade do nosso coração. Trazendo mais sabedoria, Pai, mais autoridade, mais unção, mais Tua palavra. Que o Senhor possa nos conduzir em tudo que a gente fizer. Eu te agradeço, Senhor, por essa live. Porque muitas vezes eu nem sinto vontade de estar aqui. Mas é a Tua força que me renova. É a Tua alegria, Senhor. Obrigada por esse dia e tudo que já aconteceu até agora. Obrigada pelo fôlego da vida, Senhor, que nos dá capacidade de sermos pessoas melhores. E esse é o maior presente que cada um recebeu aqui. É o fôlego da vida. Sabendo que esse fôlego da vida é um presente para que a gente venha se olhar e melhorar nós mesmos. Não ser melhor do que ninguém, mas ser melhor do que nós mesmos todos os dias da nossa vida, até quando Jesus voltar. Em nome de Jesus eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto e eu te bendigo, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, Jesus. Obrigada, glória a Deus, amém, bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, como eu estava falando aqui, existe uma batalha espiritual que todos os dias ao nosso redor, na nossa vida, está acontecendo. E a gente muitas vezes não se toca. Porque a gente acha que a gente tem que estar falando tudo para todo mundo. E a maioria das pessoas acha que batalha apenas acontece no mundo invisível, mas ela acontece primeiro no nosso emocional. Por quê? Porque quando o nosso emocional não está tão alinhado às nossas emoções, quando o nosso emocional não está alinhado com a nossa mentalidade, a gente vai fazendo as coisas muito no aleatório. A gente vê uma emoção, você vê uma pessoa, por exemplo, você vê uma pessoa que você gosta, aí você vai conversar com ela, aí você fala coisas que não é momento de você falar. No mental, nas decisões, nos desejos da carne, nos ambientes que frequentamos, muitas vezes a gente está ali naquele ambiente e a gente começa a falar coisa demais que não é momento. E isso acaba atrasando as bênçãos que o Senhor quer entregar na nossa vida. Muitas pessoas não percebem que o inimigo raramente aparece ele não aparece de forma explícita. Tudo que ele precisa é nos atrasar ou nos distrair. Na maioria das vezes, Satanás trabalha através de distrações, de estímulos, ambientes, contaminação, pessoas desalinhadas. Quantas pessoas desalinhadas não vêm para conversar com você e diz assim, como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu trabalho? Está fazendo o quê para ganhar dinheiro? Trabalha com o quê? Muitas pessoas vêm assim para perguntar o que a gente está fazendo. Então, essas pessoas estão desalinhadas. Aí vem um desejo desgovernado em você falar demais, que é suas emoções fora do controle. E Satanás ele não precisa ler seus pensamentos, porque ele não consegue ler os nossos pensamentos para nos atacar. Basta ele observar os padrões da nossa vida, através das nossas palavras, dos nossos comportamentos, das nossas fragilidades. Satanás sabe quando você está feliz e quando você está triste.
dos desejos não tratados, fragilidades emocionais. A Bíblia mostra que o inimigo ele é observador, estrategista e acusador. Satanás ele trabalha em cima das brechas. Quando alguém vive em desordem emocional, quando você está triste, Satanás sabe que você está triste. Ele observa você. Ele vai trabalhar em cima daquela sua tristeza, porque ele sabe que ali é uma brecha que ele pode entrar. Então, quando você está em desordem emocional, espiritual e mental, isso cria portas abertas para confusão, culpa, medo, compulsões. Quando você está assim, ou quando você está feliz demais, você já percebeu que você fala demais para as pessoas, coisas que não é momento de você falar. Quando a gente está muito feliz, a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente a gente encontra alguém, a gente começa a falar demais, coisas que não é momento. Você começa a falar sobre os seus planos, seus projetos, o que você está pensando, como você vai prosperar, como está a sua casa. E aí tudo isso é que Satanás quer. Ele não precisa ficar lendo seus pensamentos, que ele não consegue. Mas ele através de uma pessoa, ele pode saber tudo que você está planejando e atrapalhar isso. Então, através da ansiedade, compulsões, vícios, inveja e destruição espiritual, Satanás usa isso contra a sua própria vida para te paralisar, para te desalinhar, para tirar você do propósito, da vontade de Deus. Por isso, existem pessoas que começam a crescer espiritualmente e, de repente, elas começam a sofrer ataques intensos, como distrações demais, tentações, convites errados de pessoas que te chamam para lugares que não é para você ir, pessoas invasivas demais. Tem pessoas que chegam assim: você está fazendo o quê? Como é que está a sua casa? Como está o seu casamento? Está trabalhando com o quê? Está fazendo o quê para ganhar dinheiro? E no seu vai fazer o que hoje? Tem pessoas que são muito invasivas. E essas pessoas, se você não disser, peraí, calma. Se você não botar um stop nessas pessoas, isso acontece porque propósito atrai guerra espiritual. Quanto mais alinhado alguém está com Deus, se você está mais alinhado com Deus, mais o inimigo tenta descobrir onde está a sua fraqueza, para tirar você da direção correta. A grande questão é quem governa o seu interior, seu espírito ou seus desejos. Porque quando o corpo, mente, emoções e espírito entram em alinhamento com Deus, o inimigo perde espaço da atuação. Se você é uma pessoa que está alinhada nas suas emoções, você não precisa estar falando tudo para todo mundo. Você não precisa estar externalizando as coisas para as pessoas. Porque você é uma pessoa que sabe que você não precisa estar falando tudo para todo mundo. Porque Deus e o Espírito Santo estão com você. Você é uma pessoa que quando você está muito feliz, você não precisa sair por aí gritando aos quatro ventos que você está assim e ficar falando demais. Você não vive mais pelo controle do seu corpo, como por exemplo, da gula. Você é uma pessoa que, se você diz que vai entrar no jejum, você faz. Mas muitos não conseguem, porque já coloca que não consegue fazer jejum. Você é uma pessoa que você controla aquilo que você vê, como por exemplo, fofoca. Quando uma pessoa vem falar com você e vem querer fofocar através de uma vida de uma pessoa, você já diz, não vou entrar nisso, não quero falar sobre isso, vamos mudar de assunto. Você é uma pessoa que não fica buscando saber a vida das pessoas. E isso sim mostra que você é uma pessoa alinhada com a vontade de Deus. Mas quando você diz não para esses tipos de desejos da sua carne, você está desalinhado e Satanás vai mandar o quê? Pessoas exatamente que queiram alimentar essas emoções suas desgovernadas. Amém? Gálatas 5, do 16 ao 17, fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, quase não sai, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis.
A Bíblia revela aqui que existem duas forças disputando o controle da nossa vida, que é a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne representa os desejos desordenados, como a gula. Você não consegue jejuar. Você não consegue controlar os desejos da sua boca. A luxúria. Você acha que tem que estar alimentando a sua carne com compras, com desejos da sua alma, vícios. Vícios por fofoca, vícios por novela, vícios por ficar assistindo tragédia, ficar só assistindo coisas ruins. Fofoca, inveja, você é uma pessoa invejosa, que não pode ver ninguém crescer. Compulsões, você tem compulsões para... Pegou no dinheiro, já precisa comprar. Compulsões por comer, você muitas vezes nem está com fome, mas você tem a compulsão por comida, por comer, não pode ver nada. Distrações, você busca distrações mais do que você busca se alimentar das coisas de Deus. Necessidade de aprovação, você sente a necessidade de ter que estar falando com as pessoas para saber o que as pessoas estão fazendo, quais os planos delas. Necessidade das pessoas ter que estar te aprovando muitas vezes. Desejo excessivo por prazer. Aqui você não consegue controlar os prazeres da sua carne, como sexo, álcool, ficar falando dos outros, ficar julgando, ficar fofocando. Já o espírito, ele representa a sua disciplina, a sua santidade. Quando você busca a santidade, busca largar esses prazeres. Você tem disciplina com Deus. Todo dia ali você está lendo a palavra, meditando, orando. Você tem uma vida com jejum. Você tem uma vida que você busca viver com propósito, domínio próprio, intimidade com Deus, discernimento. Satanás, ele trabalha fortalecendo exatamente aquilo que alimentamos diariamente. O que é que você está alimentando diariamente? É os desejos da sua carne ou os desejos da sua alma? Uma pessoa que passa horas consumindo violência. A minha família, hoje os meus avós só, mas a minha família antigamente assistia muita novela e muito só programa de violência. Era só bagaceira. Aí você acha que a vida da pessoa vai ser como? Uma pessoa que passa a noite só lendo tragédia. Primeiramente, essa pessoa não vai dormir bem, só vai sonhar com coisa ruim. E a vida, a mentalidade dessa pessoa são pessoas negativas. Toda palavra que você fala, a pessoa só fala coisa ruim, mas também a pessoa só vê coisa ruim. Então, uma pessoa que passa horas consumindo violência, pornografia, tragédia, fofoca, conteúdos malignos, começa a adoecer emocionalmente. Então, aquilo que você alimenta é aquilo como você vai viver. Por exemplo, se eu me alimento só de pão, eu vou estar me alimentando de açúcar, glúten. Como é que a minha vida e as minhas emoções vai ser? Porque a nossa emoção vai ser controlada ou não, equilibrada através do açúcar que a gente come. Se você come muito açúcar, as suas emoções vão ser destruídas. Se você começou a tirar o açúcar, diminuir o açúcar, as suas emoções vão começar a ficar controladas. Você vai ser uma pessoa que ouve mais controlada, mais branda ao falar, menos emocionada, que ninguém pode falar nada que você não aceita escutar. Eu sempre fui uma pessoa que comia muito açúcar. Só que como os meus jejuns estão muito... Eu estou batendo forte nessa questão do jejum e eu tenho tirado açúcar, então as minhas emoções controlaram muito. Hoje eu consigo ouvir, hoje eu consigo ouvir a pessoa, entender quando ela está totalmente desgovernada como eu era. Por quê? Porque eu comecei a tirar tudo que inflama meu corpo. Então, uma pessoa que passa horas consumindo tudo de violência, fofoca, pornografia, tragédia, se você é uma pessoa que fica procurando na internet saber as tragédias que estão acontecendo, como é que vai estar o seu emocional? Vai ser igual o que você está buscando. Então, o nosso cérebro, ele entra em um estado de alerta constante, você vive em alerta o tempo todo. Você vê uma pessoa com medo, assustada.
Muitas vezes você deixa de confiar até em Deus, que está ali te guardando, pelo que você está consumindo e colocando dentro do seu cérebro, das suas emoções. O coração, ele perde sensibilidade espiritual muitas vezes. A mente fica contaminada por medo, comparação, desejos carnais. Então, o inimigo das nossas almas, ele começa a agir exatamente nessa área fragilizada. Então, muitas vezes, o que você não fala, não externaliza, os seus planos que você fala só com Deus na oração, através dessa sua fragilidade, ele consegue saber o que você está planejando. É por isso que algumas pessoas não conseguem permanecer na oração. Elas perdem o foco rapidamente e vivem desanimadas. Tem pessoas que vivem desanimadas aqui. É mais desânimo do que alegria. Por quê? Porque estão vivendo mais do que acontece do que como você está no seu interior. Sentem vazio constante, começam algo e nunca terminam, vivem recaindo nos mesmos pecados. Acontece o mesmo pecado, aí você vai ali, pede perdão a Deus, faz a mesma coisa. O problema não é apenas a falta da força, porque aqui tem dias que a gente está sem força, mas existe um desalinhamento espiritual. Quando o nosso emocional está ferido, o mental fica vulnerável. Então, a gente não é só corpo, alma e espírito, a gente também é mental. O nosso mental tem que estar ligado à nossa alma. Ô Ruth, quando eu vou fazer uma oração, que eu quero falar coisas com Deus que eu não quero que Satanás ouça, eu falo no mental. Só eu e ele. Agora, quando eu vou para uma oração de guerra, para repreender demônio, o mundo espiritual precisa me escutar, eu preciso abrir a boca. Então, existem orações de silêncio, existem orações que é falado, o mundo espiritual precisa ouvir você. Isso não quer dizer que você tenha que estar fazendo oração, porque Deus escuta os dois. Mas o mundo espiritual está escutando também. Os demônios também estão escutando. Então, o que é que você tem que observar o que você vai falar? Porque Satanás, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Mas ele consegue saber como tá as nossas emoções. Por exemplo, quando você mostra que você está muito feliz. Aí você demonstra que está feliz. Ele sabe que você está feliz. Quando você está triste, ele também está observando você. Aí ele vai tentar entrar ali pela sua tristeza. Lançando sementes na sua mente. Por isso que a nossa mentalidade tem que estar muito fortalecida. Uma mentalidade fortalecida é uma emoção também alinhada. Quando o espiritual enfraquece, o físico começa a obedecer impulsos destrutivos. Se o seu espiritual está fraco, você vai obedecer os impulsos da sua carne, como por exemplo, ficar vendo fotos de mulheres nuas, de homens pelados, ficar vendo vídeos sexuais, ficar vendo vídeos de coisas que não é para você estar vendo. Então tudo é alinhamento, você tem que estar alinhado. Por isso o inimigo tenta manter pessoas distraídas o tempo todo. Quando você está se alinhando com as coisas de Deus, você está ali lendo palavra, buscando, jejuando, orando, você está na comunhão com Deus, aí o que é que ele faz? Manda pessoas. Pessoas para tentar te distrair ou pessoas para tentar saber aquilo que você está fazendo ou planejando. Por exemplo, como é que está a sua casa, o seu trabalho, os seus planos. E aí, quais são os seus sonhos? Tem pessoa que já chegou para mim, quais são os teus sonhos? Eu disse, eu não posso falar dos meus sonhos até se concretizar. Então, já dou um não, já na cara da pessoa. Porque eu não tenho que estar alimentando o desejo de ninguém. Então, o inimigo, ele observa as nossas fraquezas e usa pessoas como instrumentos para tentar nos desalinhar. 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, observe aqui algo importante. O texto não diz que o diabo lê pensamentos. Ele diz que o diabo, ele nos observa, ele ronda, ele procura e ele nos vigia, buscando oportunidades de saber aquilo que a gente está planejando.
Então o inimigo ele trabalha através da análise do nosso comportamento humano. Ele percebe onde existe carência emocional, se você é uma pessoa carente, onde existe orgulho, onde existe um desejo escondido, onde existe feridas na sua alma, onde existe ego, se você é uma pessoa egocêntrica, egoísta, orgulhosa. Ele observa se você é uma pessoa impulsiva. E muitas vezes ele usa pessoas para acessar informações emocionais da nossa vida. Então você nem precisa muitas vezes estar falando, ele está te observando. Por isso existem pessoas que querem saber demais, pessoas que se aproximam para saber o que você está fazendo, quais são os seus planos, seus sonhos, o que você está planejando. Deixa eu ajeitar aqui minha cadeira, só um minuto. Perguntas, tem pessoas que perguntam detalhes excessivos. Aí você vai cair na onda, no conto do vigário. Pessoas que investigam sua vida. Pessoas que provocam emoções na sua vida. Tem gente que chega para você só para saber o que você está fazendo, quais são os seus planos. E diz assim, e aí, tá fazendo o quê para ganhar dinheiro? Quais são os seus planos, seus objetivos? E não é para você ficar falando até se concretizar. Mesmo que essa pessoa não tenha uma maldade no coração, mas aquilo que você falar, Satanás também está ouvindo, tá? Não esqueça isso. Então, tudo que ele quer é que a gente fale, explane quais são os nossos planos para nos desviar da nossa vontade e nosso alinhamento com Deus. Tem pessoas que vêm, trazem uma fofoca, aquilo já deixa você mal. Aquilo é uma brecha. Satanás entra por ali. Tem gente que tenta gerar insegurança em você. Com palavras. Ela dá 2 palavras e deixa você mal. Tem gente que questiona os seus sonhos, tenta gerar insegurança, lançam dúvidas sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida e que Deus coloca no seu coração. Tem gente para todo tipo de situação. Por isso que nós precisamos nos blindar. Porque quando a gente se blinda, a pessoa vem e você já corta ela. Já diz, não, ó, eu não quero falar sobre isso, eu não quero saber, eu estou alinhada com Deus. Não me traga fofoca, eu não posso falar meus sonhos agora, até se concretizar. É assim que a gente faz. A gente fala demais, aí aqueles planos que você tem, que Deus quer para você também, porque Deus quer os nossos sonhos. Quer fazer acontecer os nossos sonhos, aí você fala demais para uma pessoa, Satanás pega aquilo e pronto, começa a te atrapalhar. E nem toda curiosidade de uma pessoa é inocente. Nem toda pessoa que se aproxima de você, ela tem uma curiosidade, aquela curiosidade não é inocente, tá? Existem pessoas espirituais contaminadas por inveja, competição. Tem gente que quer saber o que você vai fazer para ela fazer também. Porque ela é uma pessoa contaminada e invejosa. Tem pessoas que tudo que fazem é através de manipulação ou influência maligna. Tem gente que está tão influenciada por demônio, tem um monte de demônio ali influenciando a cabeça dela. Aí elas colocam na cabeça dela para ela vir ali conversar com você e saber tudo o que você está planejando. Você fala, pronto. É tudo isso que eles precisam saber. E sem perceber, essas pessoas elas acabam sendo usadas para tentar gerar medo em você, distração, culpa, confusão e desânimo na sua vida. Então a Bíblia manda vigiar porque propósito precisa de proteção espiritual. José, por exemplo, sofreu ataques justamente porque carregava um sonho de Deus. José foi perseguido pelos próprios irmãos, mas porque o propósito dele incomodava os irmãos. E ele também não teve sabedoria de se calar no momento e só falar quando as coisas tivessem acontecendo. Só que José era um menino. Quando ele teve os sonhos, ele não conseguiu segurar a onda dele. Ele externalizou. Aí você vai falar demais para uma pessoa que não tem sabedoria. Você mesmo acaba se paralisando. Porque você não consegue controlar suas emoções e a sua boca.
Quanto maior o propósito, maior precisa ser o discernimento espiritual. Se você tem um chamado, um propósito grande, saiba que também maior discernimento você precisa ter. Você tem que ter discernimento do momento quando falar e do momento quando se calar. Nem todo mundo precisa conhecer seus planos. Nem todo ambiente merece acesso àquilo que Deus está construindo dentro de você. Eu já falei, quando no início mesmo, quando eu tinha sonhos expulsando demônios, eu fui falar para pessoas que essas pessoas começaram a rir da minha cara. E aquilo que eu fui buscar direcionamento, que eu não sabia porque eu estava sonhando expulsando demônios, aquelas pessoas me deixaram mal. Por quê? Porque elas ficaram rindo da minha cara e ficaram tirando sarro. Então, o que era para eu ter um direcionamento, acabei ficando mal. Mas por quê? Porque eu não tive sabedoria e discernimento de que não era para eu externalizar para aquelas pessoas. Quando o homem se alinha com Deus, o inimigo perde o acesso. Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo aqui, ele revela exatamente, Ruth. Quanto mais você jejua, mais discernimento Deus te dá. Agora, se você é uma pessoa que não está jejuando, jejua uma vez na vida, outra na morte, você não vai ter. Como é que você vai ter discernimento para as coisas? Se você é uma pessoa preguiçosa para jejuar. Então, esse versículo aqui revela um dos maiores segredos espirituais da Bíblia. A transformação começa na mente. Aqui, ó. O inimigo, ele tenta te dominar. Ele tenta dominar os seus pensamentos, emoções, impulsos, desejos e percepções. Porque quem controla a mente influencia o destino. Por isso, a renovação do entendimento é tão poderoso. Quando uma pessoa começa a orar, a vigiar o que consome, o que você está vendo, o que você está assistindo, a selecionar os ambientes, tem ambientes que Deus não quer que você vá. Mas não porque você vai levar a luz para aquelas pessoas, mas porque não é o momento, você precisa se fortalecer. Deixa eu ajeitar aqui essa luz, que ela não está legal. Se você tenta entrar num ambiente que está totalmente contaminado e Deus não te mandou ainda ir, você vai, você não está fortalecido, em vez de você levar a luz, você vai sair mal. Então, por isso que a gente tem que ter o discernimento do momento, do tempo. Isso não quer dizer que, um exemplo, se Deus me mandar lá numa casa de prostituição, eu não vá. Mas eu preciso estar fortalecido, o meu emocional, a minha mente precisa estar fortalecida. Para no momento de ir, que for para eu entrar na guerra, eu saber que, em vez de eu sair de lá mal, eu vou levar a luz para esse lugar. Então, quando uma pessoa começa a abandonar práticas destrutivas, selecionar os ambientes, a cuidar da sua saúde emocional, a desenvolver amor próprio saudável, eu preciso ter amor próprio, mas um amor saudável, não aquele amor que me leve a ser uma pessoa egocêntrica e egoísta. Pessoas egoístas demais são pessoas que, na verdade, elas acham que elas se amam, mas elas não se amam. Porque quando eu tenho amor em mim, eu também dou mais amor às pessoas. Eu sou uma pessoa humilde, que gosta de amar, que gosta de ajudar, que gosta de servir. Não uma pessoa que só olha para o meu próprio umbigo. Eu só dou aquilo que eu tenho e que eu sou, e que eu vivo e que eu faço. Quando uma pessoa começa a buscar intimidade com Deus, então, algo começa a acontecer espiritualmente. Essa pessoa ganha discernimento espiritual. E discernimento é uma arma espiritual poderosa. Se você não tem discernimento para quando você está conversando com uma pessoa e você saber se essa pessoa, por exemplo, está te enganando ou não, você precisa buscar. Você precisa buscar. Tem pessoas que eu estou conversando e o Espírito Santo já diz assim: essa pessoa está mentindo. Essa pessoa aí, não faça negócios com ela.
Então, esse discernimento eu tenho buscado, mas eu tenho recebido através do jejum. Se você não jejua, você não tem como ter discernimento espiritual. O jejum vem através do discernimento. Quanto mais eu jejuo, mais discernimento. Mas o Senhor me dá autoridade. Agora, se você é uma pessoa que não jejua, não faz jejum nenhum, é uma pessoa que qualquer pessoa que chegar ali te engana. Eu não estou profetizando, mas eu estou falando para você que você é uma pessoa fácil de ser enganado. Todo mundo te engana. A pessoa chega com uma conversa bonita, no instante ali ela consegue te ganhar. Porque você tem discernimento. Discernimento é uma arma poderosa. Todo cristão precisa buscar discernimento de espírito. Para você ter discernimento é fechando a boca e orando. Jejum, quanto mais eu jejuo, mais discernimento o Senhor me dá. A pessoa começa a perceber, quando você tem discernimento, você começa a perceber quem se aproxima para te destruir, quais ambientes roubam sua paz, quais conteúdos contaminam a sua mente. Tem coisas que aparecem para mim que na mesma hora você pensa de sai, tira. Esses dias, semana passada, retrasada, eu estava na academia aqui do prédio, e chegou um rapaz lá, e o Espírito Santo disse, vai embora. Aí eu quis ser o Espírito Santo, eu quero terminar meu treino, não vai embora. Então, exatamente, Abner. Aqui o que Abner falou, muito forte isso aqui. Se não tivermos discernimento com as pessoas comuns, como vamos discernir o anticristo? Isso aí já valeu a pena o devocional de hoje. Como é que eu não vou ser enganada por um anticristo? Eu não sei nem quem são as pessoas que estão ao meu redor. Se eu não consigo nem discernir as pessoas, o coração das pessoas. Se você for esse crente que não tem discernimento, não busca discernimento, qualquer pessoa vai te enganar. Imagina quando o anticristo chegar. Então você precisa saber quais conteúdos você está colocando dentro da sua mente, quais hábitos drenam a sua energia espiritual. Quando você chega no ambiente, você já sente o peso. Você sente que tem pessoas ali. Então o alinhamento começa a acontecer quando o seu corpo deixa os excessos, a mente ganha clareza, o emocional amadurece. Uma pessoa madura emocionalmente, ela consegue ver quando tem um bruxo no ambiente. Eu estou na busca, mas o Senhor tem me dado essa sabedoria, esse discernimento para ver quando chega um bruxo no lugar, um bruxo disfarçado. Quando o seu espírito está forte, você consegue discernir as coisas, os ambientes, as pessoas, as situações. Você não faz qualquer negócio com qualquer pessoa. Quando uma pessoa vai te enganar, quando a pessoa se aproxima só para tentar saber o que você está fazendo, mas o coração dela ali não está alinhado com Deus. E quando isso acontece, o inimigo ele começa a perder espaço. Porque pessoas alinhadas não vivem dominadas por impulsos. Não vivem em carência. Não vivem buscando validação de ninguém. Não vivem presas a vícios emocionais. Elas possuem direção. E essa direção vem através do discernimento. Quem possui direção espiritual se torna mais difícil de ser manipulado. Então a pessoa vem para te manipular, você já corta logo mal pela raiz. Porque você já percebeu que aquela pessoa ali está vindo para te manipular. Então, muitas pessoas acreditam que guerra espiritual é apenas manifestação demoníaca visível. Mas a maior guerra espiritual da atualidade está acontecendo silenciosamente. Nos conteúdos consumidos, nos vícios emocionais, nas distrações constantes. Você fica muito distraído durante o seu dia. Excesso de estímulo, pornografia, cultura de comparação. Você vive se comparando, olhando para a vida das pessoas. Você olha para as pessoas porque elas estão ganhando dinheiro, estão prosperando. Você vive uma pessoa ansiosa, no medo, na superficialidade espiritual.
O inimigo sabe que uma pessoa alinhada com Deus se torna perigosa para o reino das trevas. Por isso, ela tenta esgotar você emocionalmente, distrair mentalmente, seduzir fisicamente, esfriar espiritualmente. E é exatamente por isso que hoje existem tantas dificuldades em permanecer no silêncio. Por isso que é tão difícil hoje a gente permanecer no silêncio. Quando aparece uma pessoa para conversar, você já abre a sua vida assim como ninguém. É exatamente por isso que hoje existe tanta dificuldade de permanecer em silêncio, em oração, leitura bíblica e santidade. O mundo moderno, ele alimenta a carne o tempo inteiro. Esse mundo moderno aqui, o que ele quer é alimentar a nossa carne o tempo inteiro. E o que a gente precisa, como os filhos de Deus, exatamente matar a carne. É tudo o contrário. Então veja o tamanho da guerra. O mundo quer alimentar. Mas Deus quer que a gente deixe fraca a carne para o espírito se fortalecer. Mas quanto mais alguém fortalece o espírito, menos espaço sobre a manipulação espiritual, menos uma pessoa te engana. Quando as pessoas vêm, você já sabe o que essa pessoa está vindo. Você já diz, aqui não. Existe uma razão pela qual pessoas verdadeiramente alinhadas se afastam de fofocas. Quando você começa a se afastar, cortar esses ciclos de amizades, de fofoca, uma pessoa vem falar da vida de outra pessoa, você diz, você já vai-se embora. Você não fica ali. Você evita ambientes pesados, seleciona as suas amizades. Tem amizades que não é para você estar ali. Mas você tem medo de perder amizades e pessoas porque você é uma pessoa carente. Quem é carente tem medo de perder. Quem está alinhado não tem medo de perder ninguém, porque sabe que Deus tira uma pessoa, mas Ele traz uma muito melhor para esse tempo que você está vivendo. Então, pessoas que vigiam no que fala. Nem todo momento é tempo de você estar abrindo a sua boca e falando seus planos, para que isso não venha te atrapalhar e tirar você do tempo que é para você estar vivendo. É para todo mundo aqui estar alinhado na vontade de Deus. Mas por que muitas vezes a gente está atrasado? Porque a gente não controla a nossa língua, a nossa boca. A gente tem que falar todo mundo para todo mundo. A gente normalmente vive como pessoas emocionadas. Precisa das emoções, precisa da validação das pessoas. Você não precisa da validação de ninguém, a não ser Jesus Cristo. Então, as pessoas que estão alinhadas, elas protegem os seus planos até que tudo se concretize. E evitam excesso de exposição. Uma pessoa que se expõe demais. Deixa eu citar um exemplo aqui. Uma pessoa que vive trocando um exemplo, do WhatsApp, a foto das suas redes sociais, é uma pessoa que está ferida nas emoções. Ela precisa de uma validação de alguém ali. São pessoas que têm que estar trocando foto o tempo todo. Tem que estar renovando o tempo todo para alguém validar elas. Se você tem esse discernimento espiritual de vigiar no que você fala, nas amizades, nas pessoas que estão ao seu redor, como você está se expondo. Você protege os seus planos, só fala quando se concretiza. Você se afasta das fofocas. Isso não é arrogância, tá? Tem gente que... Quem não está alinhado com Deus, uma pessoa emocional, ela vai achar que você é arrogante. Não, isso não é arrogância. Isso é discernimento espiritual. Porque tudo aquilo que alimenta a carne enfraquece o espírito. E tudo aquilo que fortalece o espírito enfraquece o domínio da carne. Então, o maior ataque do inimigo não é apenas destruir pessoas, é desconectá-las do propósito. Satanás sabe que uma pessoa alinhada com Deus transforma ambientes, quebra ciclos familiares. Se sua família é toda emocionada, seja você que quebra esse ciclo. Cura emocionalmente gerações. Você é uma pessoa que você cura, ajuda as pessoas a serem curadas, ou você é uma pessoa emocionada também? Você prospera com propósito, vive em discernimento, discernindo tudo, ambientes, pessoas, situações. Não vive falando, abrindo a sua boca para estar falando demais.
desenvolve domínio próprio, você tem domínio no que você vai falar. E você carrega luz. Por isso, ele trabalha primeiro na distração. O que Satanás faz é tentar nos distrair. Ele tenta fazer a pessoa, se ele distrai você, ele tenta fazer você perder o foco. Viver cansado emocionalmente, consumir conteúdos contaminados, que não é para você consumir, é para você sair dali. Viver preso em compulsões alimentares. Você é uma pessoa que não consegue jejuar. Você é uma pessoa que não é compulsiva em fazer compra. Eu já fui essa pessoa. Se cercar de pessoas vazias, você tem que estar do lado de pessoas, mesmo que essas pessoas sejam pessoas vazias. E isso vai fazer você abandonar a oração. E abandonar a sua vigilância espiritual. Mas existe algo poderoso. Quando alguém decide alinhar o corpo, a mente, as emoções e o espírito com a vontade de Deus, essa pessoa começa a viver em outro nível espiritual. Você vê as pessoas ficando para trás, você vai avançando. E Deus vai colocando você no meio de outras pessoas, outras amizades. O Senhor muitas vezes tira até você do seu trabalho e coloca você em outro trabalho, porque aquele ali já foi. Não é mais tempo de estar naquele lugar. É tempo de avançar. Então, quando você alinha o seu corpo, mente, emoções e espírito com a vontade de Deus, você para de ser guiado por impulsos da sua carne e começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E então, você entende que nem tudo precisa ser exposto. Você não precisa estar falando tudo para todo mundo. Você não precisa estar falando os seus planos para as pessoas. Nem tudo precisa ser exposto da sua vida. Nem todos os seus planos, pensamentos, ações, nem todos merecem acesso ao seu interior. Nem toda companhia vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e se edificar. Nem toda curiosidade das pessoas é saudável para você. Tenha muito cuidado com isso. Nem toda pessoa que se aproxima buscando curiosidade é uma curiosidade inocente e saudável. Às vezes é para te atrapalhar, te desviar, te puxar do seu alinhamento. E existem processos que Deus faz em silêncio. Deus não trabalha expondo para todo mundo o que está fazendo, não. Ele faz tudo no silêncio. Então, por que é que a gente tem que estar falando demais para as pessoas? Por que não se calar e deixar as coisas acontecer? E quando se concretizar, aí você abre a sua boca. Existem propósitos que precisam ser protegidos até amadurecerem. Só que antes de amadurecer, você já abriu a boca para alguém. Antes dele mesmo amadurecer e tomar forma, você acabou falando para alguém. Porque você não consegue segurar. Você não consegue segurar a sua boca. E existem batalhas espirituais que só vencem aqueles que aprendem a vigiar não apenas o que faz, mas também aquilo que alimenta dentro de si. Amém? Então eu quero fazer uma oração para finalizar sobre esse assunto. Então que você possa, em nome de Jesus hoje, buscar ser uma pessoa sábia. No momento de falar, no momento de se calar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão muito calados hoje. Estou achando estranho. Então, quero fazer essa oração final. Para a gente finalizar, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço discernimento espiritual sobre a nossa vida. Alinha o meu corpo, a minha mente, as minhas emoções, o meu espírito com a tua vontade. Deixa eu reformular aqui. Alinha o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso espírito com a tua vontade. Remove de nós as distrações, toda contaminação emocional, todo desejo desordenado e toda influência que tenta nos afastar do teu propósito. Senhor, nos dá domínio próprio para vencer aquilo que alimenta a nossa carne e enfraquece o nosso espírito. Nos ensina a vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos ambientes
e as nossas companhias. Fecha toda brecha espiritual através da ansiedade, da culpa, da pornografia, da fofoca, da inveja, da comparação, do medo e das distrações deste mundo. Nos dá discernimento para reconhecer pessoas que querem acessar as nossas fraquezas sem carregar propósito verdadeiro para a nossa vida. Nos ensina a proteger aquilo que o Senhor está gerando dentro de nós. Fortalece o nosso emocional, renova a nossa mente e nos aproxima da Tua presença diariamente, que a gente não viva mais guiado pelos nossos impulsos da carne, mas que a gente possa ser conduzido pelo Teu Espírito, que a nossa vida carregue direção, sabedoria, vigilância e santidade. E que tudo aquilo que nos tenta nos afastar do Teu propósito perca força diante da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês nessa tarde. Que o Senhor possa transformar a sua mente hoje para que você seja uma pessoa que observa mais, se cala mais, discerne mais e fala menos. Fala quando for o momento certo. Não vive uma pessoa emocionada que tem que estar falando o tempo todo igual um papagaio de pirata. Quem fala demais é porque precisa de atenção, precisa ser ouvido. Você precisa ser ouvido pelo Espírito Santo de Deus, não por pessoas. Emoções desgovernadas são falas desgovernadas. É uma pessoa que fala demais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Que vocês possam, se vocês puderem, me ajudar a compartilhar essa live, a comentar quando eu postar aqui no perfil aqui no perfil. Vocês vão me ajudar muito a chegar em mais pessoas esses vídeos, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe vocês e até amanhã.